é o Carlos. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E como a Fabiana falou, me preparei muito para falar nesta noite. E o tema que escolhemos é os diferentes tipos de moradas. Parafraseando, Jesus, quando ele estando na última ceia com os apóstolos, ele afirmou, no capítulo 14, versículo 2, em João, que há muitas moradas na casa de meu Pai. E afirmou ainda, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Então, nesse momento, Jesus estava com os apóstolos e falando que aquele dia seria o derradeiro dele, para eles ter fé, continuar na missão, acreditar em Deus e acreditar em Jesus, que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E, mais para frente, quando a humanidade tivesse condições suficientes, Ele enviaria um Consolador, que a doutrina espírita seria o Consolador prometido, que traz a todos nós o Evangelho redivivo, que antigamente o Evangelho foi deturpado. Então vem a doutrina espírita reavivar os postulados evangélicos cristãos de Jesus. Então, o que a gente deve entender? Há muitas moradas na casa do meu Pai. A bibliografia pesquisada foi essa daí. Quem quiser checar, e é bom que estude, é o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Espíritos, Conhecendo o Espiritismo, Nosso Lar, No Mundo Maior, Planeta Terra em Transição, Transição Planetária e Cidades no Além. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: todos os globos que circulam o espaço são habitados? A resposta de Kardec: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente o seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Afirmação dos espíritos superiores. Então, uma coisa que nós temos que ter em mente: todos os planetas, todos os sistemas estelares, todo o universo é habitado. Kardec, em outra pergunta aos espíritos superiores, os espíritos afirmam que o vazio não existe, está tudo preenchido. Mais para frente, na 56, ele pergunta assim, a constituição física dos mundos é a mesma? Não. A resposta: eles não se assemelham de modo algum. É por isso que os homens da ciência, ao mandarem sondas espaciais para desvendar outros sistemas, lá não encontram vidas, porque eles querem encontrar vidas da mesma forma
que existe aqui na face da Terra. E não vai encontrar. Porque nós temos várias dimensões. Muitas dimensões. E o ser humano, de acordo com o seu grau evolutivo, está convivendo em cada uma dessas dimensões. E o homem mais atrasado, quanto mais ele acelerar o seu processo evolutivo, no esforço de melhorar-se moralmente, ele sai do estágio cada vez mais materializado, como nós o vivemos, e passamos para um estágio mais espiritual, mais sutilizado, mais energia. Na pergunta 67, Kardec faz a seguinte indagação: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-ão, têm organizações diferentes, os seres que o habitam? Sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, nós vivemos aqui na crosta terrestre, os peixes dentro d'água, os pássaros no ar. E existe ainda seres que vivem em regiões subcrostais, enfiados por dentro da crosta terrestre. Então, são planos de vivência diferentes. Se nós colocarmos alguns peixes fora da água, morre. Se colocar o homem dentro da água, morre. E assim vai. Então, cada um tem a sua constituição que lhe é própria. E assim também é aos espíritos. É por isso que, mesmo que queiramos entrar em planos mais superiores, a gente não entra, porque nossa constituição biopsíquica não nos permite, a nossa vibração atômica molecular não nos permite que nós entramos em outro lugar. O que faz essa mudança de atômica e molecular, a vibração do corpo, a vibração do espírito, a vibração do perispírito, é o processo evolutivo. Só o processo evolutivo que permite isso. Então o indivíduo vai quintessenciando, do qual vai lhe dando condições de penetrar em mundos mais superiores, mais quintessenciados. As moradas do Pai. Esse ensinamento de Jesus, ele nos traz 3 indagações que eu achei muito pertinentes. As 3 são as seguintes, ó. A primeira das várias moradas é que refere-se à pluralidade dos mundos habitados, ou seja, nós vamos mostrar alguns sistemas para vocês que também são habitados. Então, pluralidade dos mundos. Vamos imaginar que a Terra é um mundo terreno. Em Orion, outro mundo. Em Aldebaran, outro mundo. E assim sucessivamente. O vazio não existe, todos os lugares estão habitados. A segunda indica as regiões ou esferas vibracionais. Nesse caso, tem mais a ver com a vibração do indivíduo. Porque se o indivíduo, ele faz muita maldades, é muito preso à matéria, etc, etc, quando ele desencarna, ele vai para onde o seu espírito vibra. Se o indivíduo é suicida, ele vai para regiões onde vai conviver com os suicidas, que tem o diapasão vibratório. Ou ele vai para outras casas
no plano espiritual, que aqui no Brasil e no planeta Terra tem várias colônias espirituais, eu vou passar algumas aqui para vocês, e várias cidades. Cada cidade, cada colônia é responsável por uma situação diferenciada. Tem colônia destinada a suicidas, nosso lar. Tem colônia destinada a cientistas, Alfa 1. Tem colônia destinada às pessoas que vão ser médicos. Colônia destinada a alienados mentais. Colônia destinada àqueles que vão ser professores. E todas as colônias interligadas. Interligadas. Então, às vezes, uma pessoa desencarna, é um suicida, vai para o umbral, de lá ele é rebanhado, vai para as camadas diferenciadas do nosso lar. De lá, ele vai ser um professor, vai para a colônia específica para ser professor. Vai ser cientista, ele vai para outra colônia. E assim sucessivamente. O derimi dessa situação é por conta de engenheiros siderais, espíritos altamente evoluídos. Obviamente, com o comando maior, a égide maior de Jesus, que é o governante de vários sistemas, inclusive do sistema solar. A terceira está em relação aos níveis de grau ou graus evolutivos das pessoas. Por exemplo, isso aí é mental. Às vezes uma pessoa, ela pode ser de Aldebaran, que é uma estrela extremamente evoluída, mas ela, como missão, ela vem para a Terra ajudar nós, coitadinhos, que só pensamos em guerra, somos mesquinhos, egoístas, vaidosos, prepotentes. Eles vêm aqui, são missionários, são pessoas que arrastam a humanidade. Então, ele está aqui, mas ele não é daqui. Entenderam a diferença? Ele está aqui no nosso meio, contribuindo com a evolução da humanidade, mas ele não é daqui. E para entender um pouco da vida espiritual, é necessário entender de fluidos, de energias, de matéria, desde a mais densa até a matéria mais quintessenciada. Para quem não sabe o que é quintessenciado, é matéria na quinta essência. Só para vocês terem uma ideia, o nosso meio aqui é a terceira essência. A quinta essência é extremamente evoluído. Então, para a gente entender todo esse processo, nós temos que entender o que é matéria densa e o que é matéria sutil, quintessenciada. Dentro disso, nós temos as variações dos fluidos e do espiritismo. A doutrina espírita explica: fluido é tudo quanto importa a matéria, da mais grosseira a mais transparente, variando em multiplicidade infinita, a fim de atender todas as necessidades físicas, químicas e vitais daquela, bem como de sua intermediação entre o material denso e o espiritual sutil. Então vejam, tudo é fluidos, tudo é energia, energia condensada, como nós aqui, nós estamos numa energia condensada. O espírito já é uma energia mais sutil. O perispírito é uma semi-energia, vamos dizer assim, é um semi-matéria. Ele está entre a energia sutilizada e a energia mais densa. E o fluido não é apenas algo que se move a exemplo dos líquidos ou gases, mas é a essência mesma desses líquidos, gases e de todas as matérias. O fluido é responsável, é a essência de todas as matérias, inclusive aquelas ainda inapreensíveis,
que a gente não sabe, não conhece, que o instrumento físico ainda não detecta, e nem mesmo, muitas vezes, o psíquico. Leon Denis, no livro O Invisível, diz assim, os fluidos são estados vibracionais sutis da energia que preenche o universo, fluido cosmo universal. A matéria, tornada invisível, imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis que dominamos fluidos. Então a matéria, ela vai desde a ponderável, a visível, tangível, você consegue palpar, até a imponderável e a tendência de tudo que Deus criou evoluir. Desde uma pedra que parece aos nossos olhos inerte num canto, se nós conseguíssemos ver aos olhos do Espírito, todas as moléculas e átomos daquela pedra estão em movimento. E também o reino mineral que compõe as pedras estão em processo evolutivo. Tanto é que, se nós jogássemos um tijolo no chão, aos milhões de anos ele ia ser enterrado, por causa dos movimentos da Terra, os movimentos tectônicos, e ia enterrar aquele tijolo. Ele ia virar carvão, aos milhões de anos, e depois ia virar diamante. Isso aí está na Gênesis. Então veja o processo evolutivo. Barro, simplesmente, carvão, diamante. Isso acontece também no reino vegetal. Todos os vegetais que a gente vê, todas as plantas, estão em processo evolutivo. Nas plantas até nas plantas nós temos as plantas menos evoluídas e as mais evoluídas. Nós temos as plantas venenosas e nós temos as plantas que nos fornecem frutos, remédios e etc. Então a matéria é a condensação desses fluidos em várias modalidades de energias conhecidas pelo ser humano. São diferentes estados do fluido cosmo universal. Esse fluido cosmo universal está no universo inteiro. Só muda a sua constituição de acordo com os globos. Cada globo, esse fluido cosmo universal manipula um tipo de fluido diferente para fomentar a vida, para fomentar a alimentação e para sustentar toda aquela humanidade. Então, cada globo tem sua constituição fluídica diferenciada, advinda do fluido cosmo universal. Tudo que existe no universo criado por Deus, não sendo espírito, é fluido cosmo universal. A matéria elementar e primitiva. Esse fluido cosmo é matéria elementar. Por que é matéria elementar? Porque é a matéria base, é a matéria raiz. Eu coloquei espírito aqui, mas eu coloquei um MS, tá vendo? Matéria sutil. Porque tudo é matéria. Apresenta-se em estados que vão desde a imponderabilidade, que é a eterização, ficar etéreo, até a condensação, materialização densa, pesada. Suas modificações e transformações produzem a inumerável variedade de corpos na natureza. Logo nos primeiros capítulos do livro Gênesis, está escrito que toda a constituição biofísica é composta por oxigênio, hidrogênio, gás carbônico e azoto. Em qualquer constituição física,
Então o fluido cósmico universal consegue manipular esses 4 componentes primitivos, carbono, oxigênio, hidrogênio e azoto, e fazer os mais variados tipos de corpos: água, ar, ferro, aço, carbono, etc. Manganês, qualquer material que a gente possa imaginar. Os fluidos. Nós temos os fluidos nos planos superiores, que são caracterizados os fluidos divinos. Nós temos os fluidos espirituais. Nos planos espirituais, que é o fluido espiritual. Nós temos, ainda no plano espiritual, o fluido mental e o fluido perispirítico. No plano físico, nós temos o fluido magnético e o fluido vital. O fluido magnético é o que recebemos quando tomamos passe. É o fluido magnético. Fluido vital é a carga energética que todos nós recebemos quando ainda estamos no restringimento no plano espiritual. O que é restringimento? A gente passa por um processo de preparação, etc, etc, etc. Depois vai para o restringimento. Lá no restringimento você é encolhido, vamos dizer assim, encolhido, até ser implantado no óvulo e renasce. Nesse momento é dado uma carga de fluido vital. Esse fluido vital vai te acompanhar e ele é o suficiente para abastecer você nas quantidades de anos que você vai viver. Então, se uma pessoa vai viver 80 anos, a carga vital, a carga fluídica vital, é suficiente para ela viver 80 anos. Se vai viver 12, se vai viver 20, etc., a carga é dada de acordo com o tempo que a pessoa vai ficar encarnado. Vírgula. Tem pessoas que, através dos maus pensamentos, a gula, a raiva, ódio, a mágoa, ela vai perdendo esse fluido vital antes do tempo. Antes do tempo. Então, na massa como um todo, raríssimas são as pessoas que conseguem chegar no tempo que foi programado no plano espiritual. Mais raro ainda são as pessoas que são acrescidas o fluido vital. Então, aí você fala que é acrescido? É acrescido. Tem pessoas que vêm viver para 80 anos e vivem 85, 90, 95. Depende do quê? Do que ela está elaborando de útil para a humanidade. Pronto. O que ela está fazendo de útil? Alguma coisa importante vai levar algum tempo? Vai. A espiritualidade se encarrega de aumentar o fluido vital dela. Esses outros aqui, eu nem vou colocá-los porque são complexos. Entendendo esses daqui, do plano físico, está de bom tamanho. Então, tudo é energia, tudo é matéria, densa e sutil, quintessenciada. Algumas vezes, nos evangelhos nos mostra que algumas vezes Jesus aparecia em forma de luz para as pessoas. E ele era luz mesmo, porque ele veio de plano extremamente evoluído, os planos crísticos. Tanto é que a sua evolução era tão grande que ele teve que passar por um processo demorado para baixar
a sua vibração para conseguir uma encarnação aqui no planeta. Aí você fala assim, mas Jesus não tinha capacidade de fazer assim e mudar tudo? Não, até podia ter, mas ele falou assim, ó, lembra-se, eu não vim para destruir ou derrogar a lei, eu vim para aplicá-la. Então se ele chegasse aqui e começasse a mudar tudo com um toque de mágica, ele derrogou a lei. E a natureza, gente, não dá saltos, ela vai passo a passo, passo a passo. Então, vamos imaginar, ó, aqui são ondas. Vamos imaginar aqui, ó, essa primeira aqui é a onda de rádio, ó. A onda de rádio, uma onda de rádio fica da altura mais ou menos de um prédio. Os micro-ondas da altura das pessoas. O infravermelho do tamanho de um inseto. Se nós pegarmos ultravioleta, já é do tamanho de uma molécula, já a gente quase não vê. Se pegarmos os raios-x, é do tamanho dos átomos. E os raios gamas são tamanho do núcleo do átomo. O que implica dizer isso? Quanto maior esse comprimento de onda aqui, ó, daqui para cá é um comprimento de onda, mais baixa é a frequência. E quando essa onda começa a se emendar uma na outra, que a gente chama de comprimento de onda, quando a onda começa a diminuir, ela aumenta muito a frequência. Então nós temos alta energia, e era assim, e é assim, exatamente assim, que vibrava Jesus. Uma vibração muito intensa. Mais ou menos, para vocês entenderem, num processo grosseiro, como se acende uma lâmpada dessa. De um lado nós temos cátodo, e de outro lado nós temos ânodos. Quando o reator é ligado, quando se liga a energia, o reator manda que esses cátodos mandem átomos correndo de um lado para o outro, fótons, correndo numa velocidade incrível. E eles vão se chocando e fomenta a energia. Então é mais ou menos assim, ó, que são os espíritos superiores. Então a proporção que nós vamos evoluindo, energeticamente, que a energia está no corpo, também está no perispírito e está no espírito. A proporção que nós vamos evoluindo, nós vamos diminuindo esse comprimento de onda. E aí sim, vai chegar um momento que espírito não tem corpo. Nós precisamos de corpo por agora, mas vai chegar um momento que nós precisamos de corpo. O espírito é energia, não tem corpo, não tem sexo, é espírito. Isso aqui, ó, é meio complexo, mas eu só coloquei isso aqui para vocês entenderem como que é o processo. Por que as pessoas que são inferiores ainda no processo evolutivo não conseguem adentrar em mundos mais evoluídos? Porque o planeta lá vibra numa intensidade e nós vibramos em outra intensidade. Então a gente não consegue entrar. E o que faz a nossa vibração aumentar, ficar mais intensa, é exatamente o esforço para o crescimento espiritual. Mudança de condutas, fazer o bem, etc. As diferentes categorias de mundos habitados. Nós temos os mundos primitivos. Os mundos primitivos é destinados aos seres que vão ter as primeiras encarnações.
O ser humano ainda, ele é muito rudimentar. A sua forma humana não tem nenhuma beleza. Isso é o que nós éramos há milhões de anos atrás. E o processo evolutivo vai passando e crescendo, os anos, os bilhões de anos vão passando e nós vamos melhorando. Então, esses indivíduos não têm nenhum sentimento de delicadeza e tampouco de benevolência. A força bruta é a lei. Passam a vida inteira procriando e conquistando alimentos. Tem uma vaga intuição ainda de um ser superior. Eles começam a atribuir algum barulho dos céus, como trovão, relâmpago, essas coisas, a alguém mais poderoso que ele. Mas é latente isso, está dormindo. Depois, nós temos o mundo de provas e expiações, que é o que a Terra está vivenciando ainda, mas está um passo, do mundo de regeneração. Então, esses mundos, ainda predomina o mal. Então o indivíduo renasce aqui porque ele tem que desenvolver as qualidades do coração, a inteligência, nas provas e expiações. É por isso que o indivíduo tem que passar pelas dificuldades. Um indivíduo perde uma perna, ele vai usar da inteligência, até conseguir um dia fabricar uma perna mecânica. Um indivíduo tem problemas cardíacos, ele vai estudar, vai se desenvolver até um dia que ele consegue fazer um coração artificial. E assim sucessivamente, ele vai aprendendo com a vida. Ele vai aprendendo com as provas e expiações. Amanhã eu não respeitei meu irmão nasce comigo outra vez, para eu ser obrigado a respeitá-lo. E assim vai. Os espíritos primitivos, aqueles que eu mostrei anteriormente, tem alguns ainda no planeta. Se nós pegarmos na Sibéria, o povo mongol, os pigmeus, algumas raças de índio, porque outras já tem até avião, celular, tem tudo. Mas algumas raças de índios, que ainda não têm contato com a humanidade, são completamente primitivos. Mas eles estão no meio nosso para aprender, para se desenvolver, tanto intelectualmente como moralmente. Também temos aqui, nesse mundo de prova e expiação, espíritos exilados. O que é espírito exilado? Espíritos que foram expulsos dos seus planetas em épocas predeterminadas. Por que eles foram expulsos? Porque o planeta deles também passaram pelas essas fases, primitivo, provas de expiação. Quando foi entrar na regeneração, tinha uma humanidade inteira ainda, muita gente naquele planeta, que ainda era renitente do mal, fomentava guerra, não queria crescimento espiritual. Então essas pessoas, elas foram transmigradas para outros planetas, entre eles a Terra. Aí eles vieram aqui fazer o quê? Eles já não eram primitivos mais. Eles têm conhecimento de ciência, de tecnologia, de filosofia, das artes, da astronomia. Então ele veio ajudar os coitados de nós no nosso progresso. Foi nos alavancar na nossa evolução. E lembrando que nem todos que estão aqui estão em expiação. Nós temos no nosso meio pessoas encarnadas, mesmo neste planeta de provas e expiação, mas eles são missionários, são voluntários. Eles escolheram estar aqui. E nós temos o planeta, o mundo de regeneração, que é uma transição entre mundos, de provas e expiação, que é o que nós estamos saindo, e
os mundos felizes. Então, estão sujeitos a provas. Sim, porque tem que aprender. Mas não há mais expiação. As dores, como Jesus falou, se secarão, as lágrimas se cessarão. Então, começa nessa terceira fase da humanidade, uma fase de concórdia, onde as pessoas começam a respeitar o outro. E quem não quer? Vai acontecer a mesma coisa, ser transmigrados para outros planos. Vai ajudar em mundos primitivos. Vai ficar aqui só pessoas que respeitam a natureza, respeitam a si mesmo, respeitam o próximo. São pessoas que estão predestinadas não, estão querendo um planeta melhor e fazem por isso que isso aconteça. O homem ainda é a carne no mundo de regeneração e está sujeito também às vicissitudes da matéria, mas a alma dele começa a encontrar calma, começa a encontrar repouso. Repouso, não falta de trabalho, porque quanto mais evoluído é o espírito, mais ele trabalha. Então, é uma transformação, né? Primitivos, mundos de expiações, mundo de regeneração. Então, logo que um mundo alcance um desses períodos, há toda uma transformação no DNA, no gene perispiritual, para o indivíduo possa conseguir ficar naquele outro momento de uma energia diferenciada. E aí nós temos os mundos ditosos, ou mundos felizes, que o bem já sobrepõe o mal. A forma corpórea é sempre humana, mas ela é mais embelezada, mais aperfeiçoada, mais purificada. Lembra daquela energia que eu falei? A energia já não é tão alta mais, a vibração energética. A vibração começa a ficar curta. O espírito, a pessoa passa a ter já um alto poder de energia. São os espíritos já bem evoluídos. O corpo já não tem mais materialidade. Já não tem mais deteriorizações. A morte física já não existe mais. O desenvolvimento dos corpos é rápida. E a infância é quase nula, porque não tem necessidade de ter infância. A infância é só no nosso meio, porque a gente nasce rebelde e precisa dos pais, dos tios, dos avós, da escola, para ir educando aquela criança devagarinho para ele se tornar um homem de bem. Mas nesses mundos eles já nascem de bem, então não precisa ter infância. A infância é quase nula. A morte, o que seria a morte é não é morte, é uma transformação feliz. Porque o espírito vive muito mais e de uma forma bem diferenciada. As relações entre os espíritos são amistosas, verdadeiro laço de amor e fraternidade. O espírito trabalha, nunca para de trabalhar, e trabalha respeitando os outros, trabalha em coletividade. O bem é quando é o bem comum. Quando é o bem sozinho, é o bem egoístico. Quando ele é o bem comum, ele passa a ser esse amor que está falando aqui, ó. Os laços se afinam. E os mundos celestes e mundos divinos? É a habitação dos espíritos puros. Os espíritos não ficam presos àquela habitação. Podem estar em todo e em qualquer parte. São espíritos verdadeiramente co-criadores, que ajudam a Deus, a divindade, nas criações dos mundos, nas criações dos sistemas. São espíritos que governam, que têm a responsabilidade de governar planetas. São espíritos altamente evoluídos. Mas você poderia estar falando assim, eu gostaria de chegar lá. Não só gostaria, como vai chegar. Porque a evolução de cada um de nós
por mais rebelde que seja a criatura e renitente no mal, ela está mergulhada dentro de um predeterminismo divino, que é a evolução. Então todos nós vamos evoluir, queiramos ou não, porque é um predeterminismo divino. Então, se é um predeterminismo divino, vamos acelerar a marcha para que a gente não sofra no mesmo lugar, para que a gente não seja aquela criança rebelde, aquele adolescente que bomba na escola, aí tem que voltar para repetir. A mesma coisa acontece aqui. Se a gente reprovar numa existência, nós temos que voltá-la e refazer a existência. Quando a gente reclama de uma doença, minha doença, a vida inteira reclamando, volta e vai ter a doença outra vez, porque reclamou, não foi resignado. E ao mesmo tempo que o ser progride moralmente, progride materialmente os mundos em que eles habitam. Então tudo está em evolução, tudo, nada para, as pessoas e também os planetas. As esferas espirituais do umbral. O umbral é regiões terríveis, para onde vão os espíritos calcetas, aqueles espíritos malévolos, que fomentam a intriga, fomentam o mal, que não querem fazer o bem, que são inertes. Eu não faço mal, também não faço bem. É inerte, porque nós nascemos e renascemos para fazer o bem. Nós não nascemos para ficar parados. Então, quando o indivíduo desencarna, tem aquele pesar de consciência, um remorso tal que o leva a regiões terríveis. Imagina suicidas, né? Imagina pessoas que fomentam guerras. Imagina as pessoas que matam em massa. Então, um exemplo disso é o nosso lar, que todo mundo quer ir para o nosso lar por causa do filme, por causa do livro, viu um hospital maravilhoso, as pessoas tudo caminhando no bosque. Não vamos lembrar, nosso lar foi construído pela colônia portuguesa no século XVII para abrigar espíritos suicidas. Tem região do nosso lar, o nosso lar é dividido em camadas. Tem camadas do nosso lar que fica para dentro da crosta e tem camada do nosso lar que fica da crosta para cima. Então o indivíduo é rebanhado daqueles mundos crostrais, subcrostrais, e vai, à proporção que ele vai aceitando os ensinamentos, vai aceitando o seu tratamento no plano espiritual, aí ele vai mudando de camadas dentro do nosso lar. Se ele se rebelar, ele desce uma escala. Se ele melhorar de novo, ele vai para cima outra vez. E assim vai o processo. Então, sabendo disso, por mais que a vida esteja difícil, nunca se suicidem. Busque sempre a Deus, porque vamos lembrar que sempre depois da tempestade, há a bonança. Sempre. Hoje está terrível, mas amanhã não está. E todas as dificuldades, nós pedimos para que aquilo sirva de instrumento para o nosso crescimento. Não vamos esquecer, as nossas dificuldades, elas não são impostas. Então nós temos dificuldades que nós viemos para passar realmente, para ser instrumento de nosso crescimento, e temos aquela que nós criamos aqui por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa teimosia e por causa das nossas querências. Então é assim que funciona. Então, e para que servem essas regiões umbralinas? Para esgotamento de resíduos. Resíduos. E o indivíduo, ele esgota isso como? Revendo a cena onde ele fracassou sucessivamente. Então aquilo vai o penalizando e vai abrandando o seu coração. Então ele vai perdendo resíduos mentais. Até o momento que a equipe de obreiros entrando ali, ele é atraído como um magnetismo para aquelas pessoas e é retirado. Mas enquanto não está preparado, não sai de lá. E Jesus falou isso. Não sairá de lá enquanto não vier apago o seu último sentiu. Está lá escrito. E isso aí é as esferas espirituais de transição, né? Que ela
é um momento só. Por exemplo, nosso lar é um momento, que depois o indivíduo pode ir para outras esferas. Então é um momento só, é uma transição. Mas essa transição ela pode ser bem mais curta ou bem mais demorada, dependendo da nossa capacidade de esforço, de resignação, de aceitar, de trabalho, etc. Então, nesses mundos, nós já temos nos mundos mais... O próprio nosso lar tem regiões mais difíceis, mas também temos regiões, como mostra o livro e o filme, bosques, açudes, represas, pássaros, sistema de navegação aérea, o ônibus é aéreo, e todas essas cidades são mentalizadas pelo pensamento, elas são edificadas pelo pensamento. Então veja a capacidade que os espíritos têm. Só nós aqui que para construir um imóvel desse, tem que pegar colher, areia, cimento e ir lá, ficar semanas, dias, meses para construir um imóvel desse. No plano espiritual, para construir algo é mental, é a mente que constrói. Então, as esferas espirituais superiores são regiões espirituais consideradas verdadeiros paraísos. E não existe um contato direto com a terra. Lá é a morada de espíritos superiores. A beleza impera. Um outro mundo transitório é planetas que eles são muito inóspitos, que eles são destinados particularmente a seres errantes e renitentes ao erro, as habitações temporárias. O indivíduo, ele fica lá muito tempo, ele não trabalha, não tem reencarnação lá, não tem nada. É um planeta inóspito, onde ele é obrigado a repensar e repensar sobre os seus atos. Um desses planetas, quem quiser pesquisar, planeta X, que o Chico Xavier na década de 40 já falava, o planeta Chupão. No livro que eu mostrei aqui, Planeta Terra em Transição e Transição Planetária, já fala do planeta X, ou planeta de Ibiru, como era o planeta que os maias chamavam há 13 mil anos atrás. E pesquisando, pode pesquisar, esse planeta já entrou no sistema solar. Por isso as mudanças climáticas já estão acontecendo. Então, uma grande leva da população vai ter o mesmo diapasão, afinidade psíquica e fluídica, e vai ser tracionado por eles, magnetizado, vai ser tracionados, vão conviver lá durante algum tempo. E nesse outro local, se tiver uma aceitação maior, uma mudança de conduta, da próxima vez que ele passar aqui, essas pessoas ficam de novo aqui. Que na verdade a literatura nos fala que ele é um ônibus espacial, ou seja, ele tem uma trajetória assim, ó. Aqui, ó, está o sistema solar, aqui está o Sol no meio, ó. Ele tem a trajetória assim, ó. Para ele fazer esse trajeto aqui, ó, 13 mil anos. E toda vez que ele vem aqui, acontece algo no planeta. Há 13 mil anos atrás, afundou a Atlântida. Há 26 mil anos atrás, foi a Lemúria. E agora? Chegou a hora. Por isso que Jesus falou assim, falou e falava assim, ó. Os tempos estão chegados. Está na hora de colocarmos a mão na charrua, partirmos para o trabalho de mudança interior, de sermos diferentes, de fazer brilhar a vossa luz. Eles de novo aqui, ó. Ele dentro da Via Láctea, como é que ele funciona? Aqui visto ao lado do Sol,
aqui visto ao lado da terra. Aqui, na verdade, essa imagem aqui é uma imagem verdadeira, isso aqui é uma grafia, um desenho, isso aqui é um desenho, isso aqui é uma foto verdadeira, em Paris. A Igorina Cunha, uma médium, junto com Chico Xavier, através de André Luiz, o espírito de André Luiz e Lúcius, eles relataram no livro Cidades no Além, eles relataram como são as cidades e derimiram algumas cidades sobre o território brasileiro. É muito interessante, ó. Aqui nós temos a Colônia das Águas, que ela fica na região amazônica. A especialidade dela é receber desencarnados por problemas circulatórios. Nós temos os Amigos da Dor, que ela fica em cima, no extremo sul de Minas Gerais, que ela tem a função de receber as pessoas que são ligadas ao catolicismo, que acha que quando desencarna, vão para o céu ficar do lado direito de Deus. Aí desencarna e tem um susto danado, que não é verdade. Aí, para não ficar desamparado, porque Deus não desampara ninguém, aí tem essa colônia aí que recebe. Olha que legal. Nós temos a Colônia da Praia, que fica em cima do Espírito Santo, a Colônia das Flores. Depois, um exercíciozinho de casa, pegar o livro da Igorina, esse livro, Além de Cidades no Além, e ver e decifrar as cidades, onde que elas ficam e a finalidade de cada uma delas, que é muito interessante. É porque tem muito conteúdo e não vai dar para passar tudo. A Colônia Nova Esperança, que fica em cima de Goiás, e um pouco do Espírito Santo. A Colônia Morada do Sol, Colônia Raios do Amanhecer. Cada um desses fica numa região diferenciada. Esses desenhos foram passados mediunicamente. Primeiro levaram a Igorina para conhecer as cidades. Depois, por psicografia, a Igorina foi desenhando a cidade. Inclusive, no livro, ela pede desculpa por não ser uma exímia desenhista. Então, ela tenta relatar, tratar mais ou menos como são as cidades que ela viu. Colônia Regeneração, Colônia Nascente, Colônia Redenção, Colônia das Montanhas, Colônia Bom Retiro, Colônia Padre Chico, Colônia Moscovo, Colônia... Na verdade são uma só. Aqui é o desenho dela, ó. Aqui é a localização, que fica no Espírito Santo, e aqui é o desenho. E assim vai, gente. Tem muitas cidades que... Essa cidade aqui, ó, as pessoas, elas são guiadas pelo arco-íris. Elas vão por cima da... Como aqui a gente vai para a nossa casa por ruas e avenidas, lá eles vão para a casa deles por cima de arco-íris. Só para vocês terem ideia o tanto que essa cidade, que essa colônia é evoluída. Essas cidades, como eu falei, elas são constituídas mentalmente, com fluidos dos espíritos. O sistema tecnológico, o sistema de habitação, o desenvolvimento arquitetônico das cidades são primeiro desenvolvidos no plano espiritual, depois algum engenheiro, arquiteto, tudo, ele vai em planos espirituais em sono e traz essa ideia de fazer a cidade. Então, muitas cidades que têm um desenho certinho são cópias do plano espiritual. Obviamente, a vida social,
ela está linkada com o grau evolutivo das pessoas. Por exemplo, aqui a gente vê indivíduos numa roda conversando, né? Outros ouvindo música, outros assistindo filmes ou estudando, etc. Então, quanto mais evoluído é o plano que os espíritos estão, menos necessidade disso e mais trabalho. E assim é o espaço incomensurável. Mas eu queria mostrar para vocês, o universo, para vocês verem o tamanho do universo e acharmos ainda que a Terra é a única habitada. Observem, Esse aqui é o universo conhecido. Para atravessar isso aqui, vamos imaginar que tivesse uma nave na velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Uma nave viajando nessa velocidade, ela demoraria 156 bilhões de anos para atravessar o universo conhecido. Que é isso aqui, observem. Now, with every step, Põe som pra mim. every ring, we travel 10 times farther from Venice, and our view of the universe is 10 times wider. The 100-meter ring surrounds St. Mark's, and 1,000 meters, 1 kilometer, the city center. As our speed increases, 4 steps, 4 powers of 10, reveal all the islands of Venice, the Adriatic Sea, and the mainland of northern Italy. Six steps take in Europe from central Germany across Italy to the Balkans. And soon we can see the entire in space. Eight steps on our outward journey, 8 powers of 10, and we pass the farthest reaches of human travel, the moon. If we visualize the path that the 9 planets take in their orbits around the sun, at 13 steps from St. Mark's Square, the entire solar system comes into view. And with 15 steps, 15 powers of 10, we can see that our sun is just another star. From here on, our voyage will be measured in light years, the distance light travels in an entire year. Only now do we fly past our nearest neighbor stars, almost 5 light years away. The same journey at the speed of today's spacecraft would last 100,000 years. As we cross the perpetual night, our voyage takes us up and out of our sun's neighborhood, near the edge of a great pinwheel of stars. Actually a spiral galaxy,
and our own sun is just one of 100 billion stars in it. At this immense scale, 23 powers of 10, each shining light we see is not a star, but an entire galaxy, composed of countless stars. Astronomers have discovered that the galaxies are flying away from one another. The universe is expanding. Our own galaxy and all the others form clusters and superclusters of stupendous size, hundreds of millions of light years across. And here, about 15 billion light years from Venice, we approach the outer limits of the visible universe. What lies beyond this cosmic horizon, we cannot see and do not know. Cada pontinho desse que vocês viram aí é um sistema. Então, essas e tudo isso que foi mostrado são as mais variadas moradas do Pai de que Jesus se referiu. Então não somente é a terra habitada. Obrigado pela presença de todos.